E aí galera, quem fala com você é o professor Antônio Henrique Gabriel, ou HG. Nós estamos no Alfacom São Paulo e estamos no módulo de dicas do DEAP Santa Catarina. Hoje eu separei alguns negócios legais para você com relação à minha matéria, que é Direito Administrativo. Eu sou Antônio Henrique Gabriel, advogado em São Paulo, trabalho com Direito Público há mais de 10 anos. Separei um módulo de dica sobre poderes administrativos. Então, essa matéria é uma matéria que, bem estudada, você não vai ter problema na sua prova, principalmente na sua banca. Tá? Matéria bem estudada, estruturada em 4 tópicos. Quem estuda essa matéria de uma maneira mais ampla vai estudar em torno de 6 tópicos, mas eu vou passar 4 para você e comentar os outros 2, que é o poder vinculado e o poder discricionário. Tá? Então vamos lá. O que são poderes? Poderes são instrumentos colocados à disposição da administração pública. São instrumentos jurídicos colocados à disposição da administração pública para que a administração pública realize as suas atividades. A administração pública, amiguinho, ela faz coisas que você particular não faz. Por isso que ela precisa ter alguns instrumentos jurídicos para facilitar o seu trabalho. Então, por exemplo, a administração pública, através da Secretaria de Administração Pública, é obrigada a fazer prisões. A administração pública, através de um departamento como esse, é obrigado a executar a pena, a manter estabelecimentos prisionais. Você, particular, não é obrigado a isso. A administração pública, ela é obrigada a fiscalizar, por exemplo, a Boate Kiss e interditar suas atividades. Então, esses poderes servem para que a administração consiga realizar o que se espera dela. Lembre-se, a administração pública é o conjunto de órgãos, pessoas e agentes que trabalham para o Estado. Órgãos, agentes ou pessoas que trabalham para o Estado. E junto com as entidades administrativas. Então, voltando, nós estamos falando de poderes administrativos. Os poderes são instrumentos jurídicos para que essa estrutura aqui faça o que se espere dela. O que se espera da administração pública? Que a administração pública preste serviço público, que a administração pública limite o exercício de atividades econômicas, que a administração pública faça o serviço de licenciamento, faça o serviço de concessão ou cassação de uma licença, prenda uma pessoa ou execute aquilo que se espera como transporte. Muito que bem. Os poderes, eles podem ser divididos, vem comigo aqui, Fabinho, podem ser divididos em 4 grupos. Os poderes podem ser divididos em 4 grupos, tá? Numa análise mais ampliada, eu posso dividi-los em 6 grupos. Porém, aqui nós vamos falar de 4 grupos e depois falaremos dos 2, que é o vinculado e o discricionário. O primeiro poder que eu vou analisar aqui com vocês é o poder hierárquico. Poder hierárquico. Poder hierárquico, tá? O poder hierárquico, ele tem a seguinte função: escalonar, grave isso, anota, escalonar os diversos níveis de competência dentro da administração pública. Tá? Por isso que você ouve, quando tem uma troca de governo, como por exemplo assumiu o Bolsonaro, e aí você ouve a jornalista falando o seguinte: olha, porque os cargos do primeiro escalão de governo. O primeiro escalão é a primeira escala de decisões depois do presidente da República. Primeiro escalão, que são os ministros, segundo escalão, que são os secretários, e assim vai, tá? O poder hierárquico tem essa função de estabelecer os diversos níveis de competência dentro da administração pública, tá? Quem está em cima manda no de baixo. Quem está embaixo deve obedecer. Quem detém o poder hierárquico manda no de baixo. Então, o presidente da República manda nos ministros, os ministros mandam nos secretários, os secretários mandam nos diretores, os diretores mandam nos respectivos chefes e assim sucessivamente, tá? Se cair uma questão na prova para você estudar uma estrutura dessa, ou perguntando a você o seguinte: qual é o poder que escalona? Qual é o poder que determina a relação entre comandantes e comandados? Qual é o poder que estrutura o vínculo entre quem detém a hierarquia e quem deve estar subordinado? Poder hierárquico.
Quem está em cima manda no de baixo. Quem está embaixo deve obedecer. Beleza. Decorre do poder hierárquico algumas consequências. Quem detém o poder hierárquico pode mandar. Portanto, quem detém o poder hierárquico pode dar ordens. Dar ordens é uma consequência do poder hierárquico. Quem detém o poder hierárquico pode, além de dar ordens, fiscalizar o cumprimento dessas ordens. Fiscalizar o cumprimento dessas ordens. Quem detém o poder hierárquico pode fiscalizar se o subordinado está executando aquela tarefa. Quem detém o poder hierárquico pode delegar atribuições. Delegar atribuições. Delegar atribuições. Eu sou o diretor da unidade prisional e eu delego ao meu chefe imediato, delego ao meu assessor, delego àquele que está embaixo de mim na pirâmide hierárquico-administrativa. Olha que frase bonita. Pirâmide hierárquico-administrativa. Delego a ele a função de fazer alguma atividade, a função de executar algo que seria meu. A atribuição era minha, mas como eu tenho poder hierárquico, eu passo para o meu subordinado. Quem delega também pode avocar. Delega para baixo, avoca para cima. Delegar é passar para baixo, avocar é pegar de volta. Delega para baixo, avoca para cima. Para cima, avoca, delega para baixo. E aí vem a cereja do bolo. Ó, quem detém o poder hierárquico pode expedir atos administrativos. Expedir atos administrativos. Expedir atos administrativos. Anote isso, que isso aqui é punk, meu. Isso aqui é rock and roll, cara. Isso aqui é sepultura. Isso é porradaria, tá ok? Isso aqui não são esses... Não é o pagodinho xenxelento que você ouve, não, tá ok? Isso aqui é rock and roll. Isso aqui é pesado, tá? Expedir ato administrativo. Guarda isso. Não vou comentar esse troço, para você ficar pensando. Bom, poder hierárquico, já falei sobre ele. Guarda isso, eu vou voltar nesse troço aqui. Ao lado do poder hierárquico, eu vou colocar o poder normativo ou poder regulamentar. O poder normativo ou regulamentar. Lembra disso aqui que eu coloquei, hein? Ao lado do poder hierárquico, eu vou colocar o poder normativo, vou seguir o padrão que eu coloquei ali, poder normativo ou regulamentar. Poder normativo ou regulamentar. Tem gente que separa poder normativo de regulamentar, tá? Coloca um dentro do outro. Para sua prova é irrelevante, para você acertar a questão é absolutamente indiferente. Poder normativo ou regulamentar, tá? Antônio, por que você colocou o poder hierárquico depois do regulamentar? Você vai entender por quê. Porque o poder normativo é um instrumento colocado em favor da administração pública para que ela possa expedir atos administrativos. Expedir atos administrativos. Atos administrativos. Esse poder hierárquico, ele é titularizado, ou seja, quem detém esse poder é o chefe do executivo. Chefe do executivo. Chefe do executivo. Chefe do executivo, e está materializado no artigo 84, inciso 4º da Constituição e inciso 6º da Constituição Federal, tá? Então, voltando, eu estou falando do poder normativo. Esse poder confere à administração pública a prerrogativa de expedir atos administrativos. Esses atos administrativos, eles são expedidos pelo chefe do executivo, ou seja, quem detém exclusivamente, ou melhor ainda, privativamente, que é o termo que a Constituição usa, privativamente esse poder será sempre o chefe do executivo. E aí vem, ó, vem comigo aqui, Fabinho. E aí vem, olha só que vibe louca isso aqui, louca, ó. Esse poder expede atos administrativos. Esse poder expede atos administrativos. Qual a diferença entre um e outro? A diferença é a seguinte. O poder hierárquico pode
confere, autoriza, permite a expedição de atos administrativos, anota isso, hein? Internos. Essa dica vale ouro. Essa dica é só para quem é alfartano, meu irmão. Você não vai encontrar isso em qualquer livro, não, tá? E você não vai ver qualquer professor falando esse troço, não, tá? Para falar desse negócio aí tem que ser alfartano. É só o alfa que faz isso por você. Atos administrativos internos. Exemplo. Ao sair, apague a luz. Esse ato serve para quem? Para o servidor. Uma instrução normativa serve para quem? Para o servidor. Uma ordem de serviço dizendo o seguinte para os policiais: quando o policial terminar o plantão dele, ele deve abastecer a viatura e manter a viatura limpa para o próximo colega que a pegar. Ato administrativo interno. Os atos administrativos expedidos com base no poder hierárquico servem para organizar a hierarquia. Ou seja, só se aplicam a quem está dentro da administração pública. Por outro lado, o ato administrativo expedido com base no poder normativo e regulamentar é um ato administrativo externo. É um ato administrativo externo. É um ato administrativo que produz eficácia para terceiros. É um ato administrativo externo. E esse poder aqui, ó, esse poder aqui, ele se materializa na expedição de decretos ou regulamentos. Decretos ou regulamentos. Decretos ou regulamentos. Decretos ou regulamentos. Então, voltando, vem comigo, come here, vem comigo, ó, vem comigo, ó. Poder hierárquico estrutura os níveis de competência. Quem detém o poder hierárquico pode delegar, fiscalizar, avocar e fiscalizar. E também expedir atos administrativos. Esses atos são externos? Não. Vinculam o particular? Não. Só serve para quem está dentro da hierarquia. Já aqui, nós temos a possibilidade de expedir atos administrativos. E esses atos são externos. Atos administrativos externos. Atos administrativos externos. Como, por exemplo, o decreto. Dentro disso aqui, eu tenho o decreto para fiel execução da lei, artigo 84, inciso 4º, e eu tenho o chamado decreto ou regulamento autônomo ou independente. Então, falou em decreto, normativo ou regulamentar. Falou em decreto, só o presidente da República, só o prefeito, só o governador, só o chefe do poder executivo. Falou em decreto, normativo ou regulamentar. Falou em portaria, ordem de serviço, instrução normativa, é o poder hierárquico. E aí vem comigo, Fabinho, vem comigo, para falarmos do poder disciplinar. E o poder disciplinar, tá, envolve a possibilidade ou o dever, como se diz na doutrina, o poder, dever, de punir servidores. Poder disciplinar, poder disciplinar, poder disciplinar. É aqui que eu encontro o fundamento para o processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, para o chamado PAD, processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, em âmbito federal, ele está previsto na Lei Federal 8112/90. Só que cada entidade político-administrativa vai ter a sua lei, estadual ou municipal, que vai regular o procedimento administrativo disciplinar. Vem comigo, ó, vem comigo aqui, Fabinho, ó. O poder hierárquico define quem manda em quem. E se a pessoa não atender a ordem? Poder disciplinar. Se o chefe deu a ordem e ele não cumpriu, se existe um dever dele chegar no horário correto, se existe um dever dele fazer o serviço e ele não faz, vai incidir depois o poder disciplinar. Porque quem dar ordens tem o poder hierárquico. Mas se a ordem não é cumprida, poder disciplinar. E por último, já nesse módulo de dicas aqui, ó. Por último, 1.3, 1.4, dá pra colocar aqui, Fabinho? Dá, né? Dá? 1.3, 1.4, é agora 1.4, tá? Poder de polícia. Poder de polícia. Esse poder de polícia, ele tem um fundamento legal. E esse fundamento legal está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Consiste na atividade da administração pública de limitar, controlar, restringir direitos individuais. Exemplo,
Quando o fiscal do município de Santa Maria vai lá e caça o alvará de funcionamento, interdita a atividade, faz um auto de infração ou interdição, poder de polícia. O poder de polícia se manifesta muito nos atos de fiscalização do poder público. Fiscalização tributária, fiscalização administrativa, fiscalização fazendária, fiscalização de posturas, tá? Fiscalização dos vendedores ambulantes. Aqui em São Paulo, por exemplo, todo final de ano tem lá a operação contra os ambulantes. Poder de polícia. Por quê? Porque muitos daqueles produtos não têm licença, são produtos ilegais, são produtos que vêm do crime organizado. Então compete ao Estado, através da administração pública, regularizar esse tipo de situação. O poder de polícia só será realizado de maneira correta se for feito dentro do devido processo legal. Dentro do devido processo legal. Dentro do devido processo legal. Então, senhores, essas são as dicas para esse concurso importante. Meu nome é Antônio Henrique Gabriel e estamos aqui no Alfacom São Paulo. Mude sua vida, o momento é agora.